Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês aqui um livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Um livro que me chamou muita atenção. Da primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei um pouco assim com um preconceito. Eu achei ele muito exagerado em relação à seca do Nordeste e como os personagens se comportavam diante dessa situação. Eu achei eles um pouco acomodados, conformados com a situação em que viviam naquele meio ali da caatinga, né, do sertão mesmo, onde existe a seca de fato. Porém, ao fazer a segunda leitura, eu pude enxergar, né, o porquê que esses personagens agiam dessa forma. A situação extrema com que eles foram expostos, né? A gente vai perceber aí também o título do livro, né, Vidas Secas. Ele não vai falar somente sobre a seca nordestina, sobre aquela região ali do Nordeste, que não é toda, né? A gente sabe que o Nordeste não é um sertão por completo, existe a parte sertaneja, existe o local onde existe a seca em si, porém o Nordeste não é totalmente seco. Então a gente vai ver aqui o Graciliano Ramos mostrar, né, esse cenário nordestino, na caatinga nordestina. A gente vai ver ali poucos cenários onde vai se narrar a história. Nós temos aqui um discurso indireto livre, quase não há a fala dos personagens, tanto porque é composta por uma família que não foi à escola, que não tinha conhecimento nenhum de mundo e nem também de questões, como eu posso falar, questões didáticas, né? Pedagógicas, questões pedagógicas. Ou seja, eles nunca leram um livro, eles não sabem o alfabeto, eles nunca foram à escola. Então são pessoas que vivem uma sequidão, né, em questão de geografia, mas também que vive dentro de si uma sequidão de falta de conhecimento, uma sequidão de falta de esperança, de perspectiva de vida, e que foram obrigados a entenderem a vida como se aquilo fosse normal, como aquilo fosse comum, porque eles não tiveram oportunidade nenhuma de vivenciar outras experiências, outras realidades. Né? A gente vê em outros livros a questão da seca até do Nordeste, mas são pessoas que tiveram a oportunidade de sair daquela condição e morar em outros estados, morar em outras grandes capitais e mudarem de vida. Porém aqui a gente não vai ver isso. A gente vai ver uma crítica social muito profunda aqui do Graciliano Ramos, onde ele vai mostrar a sequidão da vida das pessoas, dentro desse contexto geográfico da sequidão também nordestina. E aqui nós temos uma família, nós temos o Fabiano, que é o protagonista dessa história. Nós temos a sua esposa, que é assim a Vitória. Nós temos os dois filhos, que não tem nome, que no livro eles são chamados de o menino mais velho e o menino mais novo. Nós temos também a cachorra-baleia, que é super interessante ressaltar que o Graciliano Ramos, antes de escrever Vidas Secas, ele já havia composto, né, o conto da cachorra-baleia. Então, fez tanto sucesso que ele foi até depois foi pedido tanto a ele, né, para que ele continuasse a falar sobre essa questão, e ele acabou criando aqui a Vidas Secas. E também tem o papagaio, é um dos componentes aqui da história, né, da família, e que ele acaba tendo um final aí bem trágico por conta dessa questão da seca. E aqui nós temos uma família de retirantes. Eles vivem fugindo da seca. E no começo do livro já mostra ele passando por esse sofrimento, né? Vivenciando a fome, a sede,
dentro da caatinga. O livro não mostra de onde eles vieram, o livro vai mostrar essa trajetória deles a encontrarem um lugar para que eles pudessem se instalar e sobreviverem. Então eles encontram uma fazenda que totalmente na sequidão, não existe animais, não existe pasto, não existe água, mas eles se instalam ali por não ter ninguém morando ali por conta da seca. E depois de um tempo, a seca vai passando e a chuva vem e o cenário ali da Caatinga começa a modificar, trazer vida, trazer vegetação, trazer animais e novamente, né, a esperança nasce naquela família. Porém, a um determinado momento, os donos daquele lugar acabam aparecendo e acaba expulsando o Fabiano dali, né, da estalagem daquela fazenda. Porém, ele acaba conversando ali com aqueles donos e acaba sendo contratado para trabalhar na fazenda. E a gente vai ver o quanto que o Graciliano Ramos ele vai trazer uma narrativa onde vai mostrar a falta de conhecimento desses personagens e também a exploração humana em cima dessas pessoas. Por ele não ter conhecimento, por ser uma família que não tem conhecimento, ele é um vaqueiro, né? O Fabiano, ele é um vaqueiro, ele vai cuidar bem ali da fazenda, ele vai tratar bem dos animais, ele tem a sabedoria, ele vai saber curar as doenças dos animais, ele vai saber consertar as cercas, cultivar ali as vegetações, enfim. Ele é um ser humano que não tem conhecimento nenhum pedagógico, porém ele tem um conhecimento do seu mundo de vaqueiro. E a gente vai ver o quanto que ele é explorado por não ter leitura, por não ter ido à escola. E o interessante é que nesse livro a gente não vai ver praticamente a fala dos personagens. É como eu falei de início, né? É uma narrativa, um discurso indireto, livre, e o narrador ali é onisciente, então ele vai contar fatos bem íntimos ali de cada personagem. E o interessante também é que cada capítulo ele vai narrar uma a vida de um personagem, vai contar como é a vida de cada personagem. Vai ter um capítulo especial para assim, a Vitória, vai ter o capítulo do Fabiano, vai ter o capítulo do menino mais novo, vai ter o capítulo do menino mais velho e vai ter o conto, né, que é o principal aí da cachorra baleia. E a gente vai ver que esse conto aí, ele, por ser muito famoso, ele é muito emocionante, né? De você chorar ao ler o conto aí, o capítulo, né? Que foi o conto que deu ponto de partida para que Graciliano Ramos escrevesse Vidas Secas. E a gente vai ver aí quanto que a cachorra-baleia ela foi humanizada pelo autor por ser pessoas tão brutas, pessoas tão ignorantes em questão de conhecimento, pessoas tão sofridas e eles não têm assim um vocabulário muito grande, eles quase que não se conversam entre si, porque eles só conversam mais por monossílabos, por onomatopeias, né? Eles só se expressam mais assim os sentimentos, porque eles não têm muito vocabulário. Então é uma família que quase que não se conversa. É tanto que o papagaio vai falar um momento que ele não aprende a falar, porque a família não fala muito. E a única coisa que o papagaio sabe fazer é latir igual a cachorra-baleia, porque ela era a que mais, na verdade, emitia som da sua boca. E o autor, que é o Graciliano Ramos, ele vai trazer algo muito interessante, porque nessa humanização da cachorra-baleia, ele vai mostrar o quanto que os personagens e a cachorra-baleia é tida como praticamente igual, porque essas pessoas são tidas como bichos. Essas pessoas, até elas mesmas, se sentem como bichos. E você vai ver muito na fala do Fabiano que eu nunca vou mudar de vida, nunca vou sair porque eu nasci para ser um bicho, eu nasci para ser dessa terrinha aqui e daqui eu não vou sair. Então é bem interessante
essa analogia que ele vai fazer aí com a relação da cachorra-baleia, tida como tida como uma pessoa mesmo, porque no capítulo que vai se referir a ela, vai mostrar muito do que ela achava, do que ela via, né? Até na hora da morte dela, que é o mais emocionante, gente. Não vou contar aqui mais sobre essa morte da cachorra-baleia, mas vai mostrar assim, realmente como que ela se sentia. Então, o quanto que é a seca, o quanto que é a falta de políticas públicas, o quanto que as autoridades, o governo, vai falar muito do governo aqui, não tem nenhum interesse em ajudar essas pessoas mais pobres. A gente vai ver muito nisso, desumanizando essas pessoas. E a gente vai ver também a questão dos donos da fazenda que enganavam o Fabiano, não pagava direito, acabava cobrando juros, roubavam os animais que ele começava a criar. Então a gente vai ver essas características bem interessantes aí tanto da seca nordestina como da sequidão das pessoas que não têm mais esperança, mas assim, que deixa uma mensagem muito forte pra gente, que deixa aí uma reflexão sobre, né, a própria seca nordestina, que a gente vai perceber, né, hoje em dia. Claro que esse livro que foi escrito lá na década de 30, então era outra realidade, mas hoje a gente percebe que existe solução sim para poder resolver essa questão da seca lá na parte do sertão nordestino. Então, assim, é um livro bastante interessante, bastante emocionante, e tem aí uma visão diferente dos personagens, né? Porque é uma característica do Graciliano Ramos mostrar como é que eu posso dizer, né? Esse modo de pensar diferente, né? Pessoas que têm sentimentos muito diferentes daquilo que a gente é acostumado em ler. São pessoas que realmente vivem à margem da sociedade porque não tiveram oportunidade para experimentar outras realidades. Então vale muito a pena ler, muito a pena. Eu me apaixonei ao ler pela segunda vez, então eu super indico para vocês. Não deixe de ler essa crítica social aqui que o Graciliano Ramos fez em relação à seca e a falta de apoio humano, a falta de amor ao próximo, né, pode causar na vida das pessoas, tornando elas como animais, como pessoas que não têm direito de viver a vida com o mínimo de dignidade. Então, espero que vocês tenham gostado, né? E não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar esperando aí novas leituras, novos resumos de livros que eu estarei trazendo para vocês. Um grande abraço para todos.